Vindo vocês ao nosso encontro, ao nosso mesa cast. Hoje nós estamos numa mesa, olha que banquete. Amiga, você é muito caprichosa. Gente, eu não quero falar muito dela não, porque vocês vão provar da elegância, da sabedoria dessa minha amiga, que eu tenho o privilégio. A Liana, ela é uma espécie de mulher do céu na terra, cumprindo o chamado de propósito que você aprende só de chegar perto dela, não precisa nem abrir a boca. A presença de Deus na vida da Liana, amiga, você é muito preciosa. Eu amo você, amo sua vida. Obrigada por me receber na sua casa. Obrigada por me receber na sua casa. Obrigada por preparar essa mesa. Obrigada por a gente ter um tempo junto. E se você não sabe, eu já quero convidar você a já seguir esse canal, já seguir o MesaCast, porque eu tive amiga, eu falo assim que eu tive um desafio proposto por Deus. Há 4 anos e meio atrás, você sabe disso. Cheguei nos Estados Unidos, o senhor falou, depois de 3 meses, abra sua casa e senta à mesa com mulheres. Eu falei, Deus, mas eu não conheço ninguém aqui. Como que eu vou sentar à mesa com pessoas? E eu saía. Todas as mulheres que eu encontrava, eu falava assim, oi, tudo bem? Como que é seu nome? Aquela coisa, né? De tentar fazer um rapport ali, conectar, amiga. Eu falava assim, amiga, eu tenho um encontro toda quinta-feira às 10 na minha casa. Só eu e Deus sabia que não tinha ninguém. Ninguém. E aí Deus foi levando uma amiga, Deus foi levando outra, Deus foi levando outra. E eu falo que a obediência nos leva para um lugar de, de sermos cuidadas, de sermos sustentadas e de provar e ver que o Senhor é bom. Por quê? Porque as primeiras pessoas que sentaram na minha mesa hoje são as mulheres, amiga, que caminham ao meu lado, as mulheres que foram suporte na minha vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. Isso não é precioso demais? Mas, amiga, eu quero que você comece falando assim: quem é a Liana na mesa? Quem é a Liana na mesa? Quem é a Liana numa mesa? Porque eu conheço a Liana, assim, só Deus conhece o coração, mas eu conheço os presentes, as virtudes, um pouco da sua beleza, mas eu queria que o pessoal também te conhecesse. Ai, meu Deus. Bom, para mim é um privilégio também, muito bom estar aqui com a Dai e sentar à mesa dela, né, toda, como ela disse, toda quinta-feira ela tem um encontro ali com mulheres, e é tão interessante que eu falo assim, Deus, ele prepara tudo. Então, quando eu cheguei, conheci a Dai e me assentei ali na mesa dela, uma das coisas que acho que mais comoveram o meu coração, e Deus, ele vai ajustando e alinhando tudo, é que eu encontrei muitas mulheres já convencidas de muitas coisas que o Senhor estava falando em relação à Uhum. sua identidade, até mesmo algumas lutas, Sim, alguns meu Deus. aprendizados. Então, eu parece que eu estava falando a mesma língua daquelas mulheres ali, daquelas pessoas, e a gente vai vendo que realmente é aquilo. Às vezes muda de endereço, às vezes nós achamos que só está acontecendo com Com a a gente. gente, Ah, por exemplo, às vezes a gente tem uma fase de achar que Deus se esqueceu, da gente, tá né? demorando. E aí Uhum. você vai ouvindo um pouco das histórias e acompanhando um pouco da vida das pessoas. E você percebe que esse é Deus. Ele é um Deus de ciclos, de fases, de momentos, de marcos. Então, essa mesa na sua casa, esses dias eu brinquei com uma amiga nossa. Ela parecia assim a caverna de Davi, né? No sentido de às vezes você vai e encontra pessoas assim como você. Naquele momento está tão assim, vamos dizer, quebrada mesmo. Sim. Mas Deus tem nos reconstruído. E é tão lindo você chegar perto de pessoas assim, que não é um interesse em posição, em status, em dinheiro, no networking daquela pessoa. É uma coisa muito genuína o que Deus tem feito na sua casa, na sua mesa. Meu Então, Deus, isso é forte, amiga. é, E eu falo, e é por isso que a Liana sabe que eu compartilhei com ela e com as mulheres da mesa que o Senhor nos deu uma palavra para esse ano. E eu vejo o quanto o Senhor está nos levando para esse lugar. Porque o que a gente vive, o Senhor falou assim: não é possível que só vocês vivam isso. Porque a Liana é uma das líderes também. Minha amiga, você é líder. Você é líder, você é uma líder, você tem perfil de líder, você se colocou nesse lugar de liderança. Por quê? Porque a cada dia você está sendo aperfeiçoada, e eu vejo isso. A cada dia você está sendo aperfeiçoada a buscar um caráter de Cristo em você e a governar na terra, sim. a partir da palavra de Deus. Então, amiga, é tão lindo isso, que eu falo assim: esse primeiro encontro, esse primeiro episódio, é para vocês poderem.
degustar um pouquinho. Não é à toa que a Helena preparou um banquete para nós, porque eu tenho certeza que vocês vão começar também a provar, a degustar, né, amiga? É, Isso virou uma chave no meu coração. Se provar, se é assim, é você degustar, você experimentar da bondade do Senhor. E a gente tem vivido essas realidades na mesa, né? sim. Eu não tô dando conta disso aqui, não. Não Lindo, tô dando né? conta. Que É. coisa mais linda essa Primeira vez borboleta. que eu tô usando, eu comprei, achei lindo. Aí eu sei que ela ama borboleta, eu também gosto muito. Então, a primícia, Meu realmente. Deus, que coisa. Vou até deixar de frente aqui, ó. E eu vejo que o lugar da mesa é um lugar de transformação. É. Eu estou me sentindo assim, na verdade, eu estou aprendendo Ah, muitas coisas na mesa. Acho aham, que a mesa ela vai ganhando um significado novo. Uma das coisas que eu sinto muito assim acontecendo comigo é esse ressignificado de olhar. É sim, um novo olhar mesmo. Nós às vezes nos acostumamos a viver de um jeito, a fazer as coisas de uma maneira, a entrar na rotina, seja com Deus, seja com os deveres de casa, com você mesmo, com o seu relacionamento íntimo, com você mesma. sim. E aí eu tenho sentido assim, Deus me dando novos olhares, e a mesa Uau. é um, né? Para quem não conhece minha história, eu tive já problema com questão de compulsão alimentar, enfim. Então eu vejo assim como eu tenho reaprendido, ainda estou reaprendendo muitas coisas sobre a mesa, Sim, sobre a alimentação, porque é aquilo que a gente fala, tudo é alimento. é Então a verdade. gente vai prestando atenção que como que eu tenho me alimentado na mesa do Senhor? E às vezes a Uau, gente se comporta, eu estava pensando esses dias, como realmente uma serva ou uma mendiga. E você é, tem um acesso liberado, um banquete, e às vezes nós não conseguimos nos assentar com o Senhor mesmo, para é verdade. aprender, para se alimentar daquilo que Ele tem para Ah, amiga, nós. isso é tão forte, você tá falando porque assim, ó, vocês vão nos dar licença, mas vocês vão sentar à mesa com a gente vai ter essa liberdade. Olha aqui, eu preciso mostrar outra coisa linda e preciosa. Olha isso aqui, amiga, que especial, que Lindo. carinho. Deixa eu falar. A ideia, qual que é a ideia? A ideia é que você aprenda que todo lugar que você senta, você representa. E todo lugar que você se posiciona, vai ser revelado algo que está dentro do seu interior. E é tão lindo quando você fala isso, amiga, porque você fala assim, a gente é aquilo que a gente, eu gosto da sua, você fala isso, né? A É, gente é aquilo que a gente come. come. O que que nós estamos comendo? Essa mesa do Senhor. Por quê? Porque eu sou cristã de berço. Uhum, Meus pais, eles me levavam para a igreja sempre. Eu sempre estava ouvindo as histórias, sim. né? Aí, não entrando em religião aqui, mas enfim, eu saí de uma religião, fui para outra, não por nada, mas porque eu fui vendo a condução do Senhor, porque eu fui sendo apresentada por um Deus mais vivo, Uhum. e nessa apresentação eu fui experimentando de verdades que antes eu não conhecia, eu fui vivendo realidades que antes eu também não conhecia, então eu fui me alimentando, e quanto mais eu me alimentava, mais eu falava assim: uau, é maravilhoso demais. É leve, é suave, é divertido, não tem peso, não traz julgo, não traz condenação. Sim. Então, meu Deus, meu Deus. É verdade. E esse lugar da mesa, para mim, fala muito, amiga, eu não sei para você, mas fala muito. Mesa, para mim, ela tem um centro e ela tem relacionamento. E mesa, para mim, não é só isso aqui, ó. A gente podia estar no sofá. A gente podia estar no sofá. Uhum. Mas eu sei que hoje o Senhor, ele tem algo especial de novas ferramentas para quem vai nos ouvir, amiga. De novos alimentos para dar sustância, amiga. Amiga, como você vê a mesa? É, é bem isso. Isso que você falou me lembrou de algo que eu escutei esses tempos e fala muito disso, que a nossa vida é uma caminhada, é uma jornada. Então, por exemplo, no meu caso, hoje eu estou sentindo realmente a necessidade de me alimentar de uma forma diferente. Diferente. Porque, bem isso, até aqui eu me alimentei de um jeito e esse alimento me deu forças até aqui, até esse momento da minha vida, até essa jornada. Mas provavelmente para os próximos níveis, para aquilo que Deus tem me chamado, eu vou precisar reabastecer, descansar. Mesa também, para mim, fala muito sobre presença. Porque talvez você já tenha participado de alguma mesa assim que você se sentiu um tanto mal, ou que você às vezes estava sentado à mesa com uma pessoa, mas aquela pessoa não estava ali. Porque Ah, mesa fala forte. muito sobre presença mesmo, de Exato. você parar tudo que você está fazendo. Então, não importa E se conectar. se é adulto, se é criança, É, se é já mais idoso, mais moço, a mesa todo mundo para as suas atividades,
a sua correria, é um ponto de encontro mesmo, é um centro onde todo mundo para ali por um tempo, vai se alimentar, fica na altura dos olhos, então a gente está olhando uma para outra, um para o outro, é um tempo que você pode ouvir mesmo a pessoa, saber um pouco do dia, porque a gente sabe da vida como ela é corrida, e às vezes é o único momento que você vai ter ali de encontro, talvez assim, mais significativo com as pessoas da sua casa. E isso tem se perdido muito. Hoje é muito correria, é fast food, ou todo mundo come num horário de qualquer jeito. E eu acho que Deus tem nos chamado um pouco a atenção nisso, assim, de parar, de dar uma atenção especial para esse momento de. Sabe qual que é a palavra que veio assim forte aqui dentro do meu Uhum. coração quando você falava? Preparação. A mesa da presença, ela também demanda de nós preparação. Você tirou um tempo de preparação para esse momento. Isso é verdade. Eu não pedi nada, eu não coloquei regra, eu não falei nada. E esse é o legal, porque assim, nós somos livres. Nós somos livres. Vai ter dias que nós vamos ter isso aqui. Mas a Liana teve um tempo de preparação. Amiga, e a preparação que nós temos, a gente precisa entender que há uma presença nesse lugar da preparação. Preparação só não fala de exposição, mas preparação revela coração. Isso é tão lindo. Gente, isso é tão extraordinário. Porque assim, a gente está conversando, em todo lugar que nós estamos conversando, todas as mesas, todas as conexões, todo o tempo de escuta. Eu fico assim ouvindo você falar e já vai caindo sabe, as gavetas vão abrindo, as chavinhas vão virando, as portas vão se abrindo, as conexões vão fazendo. E aí você está falando, nossa, Dai, a mesa para mim fala da presença, fala desse tempo de olho no olho, né? Sim. Aí me lembrei de Davi, quando ele pede para encontrar um dos remanescentes de Davi, de Saul. Uhum. E vem Mefibosete, o aleijado, fugitivo, que estava escondido, e que ele fala, traga-o aqui, porque é uma forma de eu honrar. Porque o novo rei que assumia, amiga, eles acabavam com a raça dos outros. Mas Davi falou assim, não, eu vou honrar o meu amigo Jonathan. E ele traz, então, essa linhagem de Saul para a mesa dele, e eles ficam, ó, em igualdade. E nessa igualdade, nesse olhar do olho, amiga, meu Deus do céu, isso revela honra. Isso revela presença, isso revela valor, isso revela amor. E, meu Deus, isso é maravilhoso. Uma coisa que você falou que eu gostei muito é da preparação mesmo. Porque às vezes a gente chega, tem amigas ou lugares que a gente vai e tem realmente aquela mesa farta, aquela mesa posta. E é bem isso, assim, como a preparação fala. Porque a pessoa, de alguma maneira, igual a história de Davi, ele olhou aquela situação, sondou ali no seu coração, Sim. preparou, sonhou com aquele momento, cuidou dos detalhes para que ele estivesse realmente à mesa com esse remanescente. E isso é incrível, porque às vezes a gente só valoriza a parte final, muitas vezes. Eu acho que um dos momentos também que Deus tem me ajudado nessa fase da minha vida me alegrar na preparação, durante a preparação. Porque a gente, às vezes, é igual uma viagem mesmo. A viagem começa já quando você está sonhando com aquele lugar que você vai conhecer, vai fazer toda a programação, itinerário, economizar os valores, sonhar com o que você vai fazer lá, o que você vai comer, onde você vai ir. E a mesma coisa na jornada com Deus. A gente acha que só vai, eu só vou feliz só vou ser feliz quando acontecer isso. E eu acho que é essa mudança de olhar mesmo. Não, se divirta no processo. Enquanto você está ali preparando, arrumando uma mesa, às vezes já vai orando, já vai falando com o Senhor, Ele vai falando contigo. Eu acho que atualmente, até no estilo de vida que temos, até na questão das redes sociais, é muito essa parte final e que às vezes nem é real. Bom, nossa, pega essa frase. De novo, amiga. Agora. Amiga, essa tem que anotar. Fala de novo. Nem... só foi tão... Eu tenho uma dessa. Não, a preparação... a gente vê a questão ali a parte final, mas nem sempre é real. Meu Deus. E as pessoas estão valorizando essa parte, muitas vezes, final, só que tem uma essência que não é real. E isso não revela presença. Não. Exato. Não revela presença. Uau!
Tem uma Meu frase Deus. que eu falo muito, que eu gosto, e tem aparência, mas não tem essência. Exato, é Porque é verdade, bem amiga, você isso. fala isso mesmo. E eu É, amo ouvir isso da é, Liana, é, porque, amiga, você fala isso com tanta autoridade, até por conta do teu testemunho, sim. né, que vai falar muito sobre rejeição, enquanto você não encontrou esse lugar da essência, né, isso sempre foi algo que talvez estava ali meio que te remoendo por dentro, Exato. né? É. Amiga, qual foi a maior experiência, assim, que você acredita que você já viveu numa mesa? A maior Você lembra de experiência. alguma coisa, assim? Olha, eu falo assim, já tive sempre a minha família, meu pai, ele sempre gostou muito de comida, foi uma coisa que sempre envolveu muito a família, assim, Sim. comemoração. Então, minha mãe, ela faz aniversário no Natal, dia de Natal. Então, para ela sempre foi muito importante estar ali com a família, com os irmãos e sobrinhos e todo mundo. O meu pai também sempre foi uma pessoa, assim, um bom de garfo, que a gente fala. Então, eu tenho algumas, assim, lembranças muito boas de a Sim. gente, às vezes na praia, viajando, passeando, e eu sei que era uma coisa assim que nos unia quando a gente tinha esses momentos e tudo mais. Mais atualmente, recentemente, é a sua mesa. Eu acho que a sua Uau. mesa, para mim, ela ganhou assim um novo significado mesmo, porque a gente vê esse encontro, como eu falei, é um momento Essa de palavra encontro mesmo. Então, e você estar disposta, nossa. porque você vai com o coração aberto ali, para realmente. Às vezes você talvez vá se alimentar só, às vezes você nem sabe, mas você está alimentando outra amiga quando você divide um testemunho, uma palavra, do que tem acontecido com você. Então, eu acho que nesses últimos tempos eu posso dizer assim que a sua mesa, a Amiga, sua que casa tem, é presente. verdade, tem marcado muito e Nossa, que ressignificado presente esse olhar demais. mesmo. É, é que esse olhar de ressignificar foi onde Deus me tirou, amiga. De ressignificar o meu olhar, as minhas perspectivas, os sentidos que eu dava para as coisas. Isso foi aonde Deus me tirou. E eu falo assim que, até você já conhece meu primeiro livro, né, o Faxina. Quando Deus falou para eu escrever o Faxina, amiga, parece que eu estava numa imersão de inteligência emocional, porque daí eu fui buscar mais um conhecimento da alma, fui buscar mais curas, da alma, porque o versículo que transformou a minha história, na verdade, que vem transformando, amiga, mas que foi o start que o Espírito Santo usou para justamente mudar a minha rota, foi Romanos 12:2. Amiga, Romanos 12:2 mudou a minha. E eu vivo com ele até hoje. Não tem como sair dele. É a partir dele que eu tenho, assim, ó, tido esses ressignificar com o Senhor. É tão Pode- incrível você falar isso, porque na porta da minha geladeira está escrito esse verso. Meu Deus, Faz uns olha lá. 2 anos que eu pedi qual era, assim, no momento de oração, de começo de ano, tinha pedido qual é a palavra, Senhor, que a gente tem que se atentar. E foi Romanos 12:2, permaneceu e eu não sinto de mudar mesmo, porque Uau. é essa renovação de olhar. Isso que você está falando, essa Exatamente. experiência que você teve, eu estou me servindo disso da sua mesa, É. porque é esse ressignificado. E eu posso dizer que eu estou na fase atual, é essa da minha vida. Tem muita coisa ainda que eu preciso ressignificar, muita coisa assim que Uau, meu eu preciso Deus. fazer talvez as fases mesmo com algumas situações, ter uma Sim, visão mais clara de futuro, ter realmente assim isso é forte. Visão esperança, clara sentido de no futuro, futuro. porque às vezes a gente está tão perdido nas nossas lutas Amiga, diárias e e tudo mais. desejos. E desejos. Não que nós não temos que ter desejo, nós temos que ter Sim, desejo, é o que a gente sempre fala, a gente tem que ter claro. desejo. Sim, Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma visão. É, Só que é tão lindo quando a gente. Vou voltar lá na palavra de que Deus me deu, quando eu estava escrevendo meu livro, e aí vai colaborar com isso que você está falando. Quando Deus deu o livro do Faxina, eu nem tinha saído assim, documento para os Estados Unidos, sim. imigração, nada, mas o processo já estava acontecendo, porque o Senhor já tinha falado com meu marido, essa é uma outra história, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu visualizei uma mulher, no caso Eva, no jardim, mordendo uma fruta. E, amiga, era algo assim, amiga, e a gente está falando de comida aqui, do alimento, né? Que você trouxe lá atrás, e aí minha cabeça vai avançando em tudo isso. Era como que se a pessoa fosse estar mordendo, a mulher, né, pessoal? É a mulher. Por isso o Senhor me deu um chamado para a mulher. Ela estava levando uma mentira. Sabe quando você vai abocanhar uma mentira? E aí eu dei um grito,
E saí correndo. E quando eu cheguei perto dessa mulher, eu fiz assim, ó, vum, eu abracei. Isso foi a visão que eu tive na minha mente. Aí eu comecei a entender. Mulheres que caminham em mentiras, não se sentem amadas, valorizadas e pertencentes, continuem vivendo na mentira, não tem renovação de mente para poder fazer o quê? Colocar a verdade para fluir. Não, aí, amiga, aí Deus começou a fazer a primeira onde? Em mim, rasgando meu coração, quebrando as minhas emoções, me ajudando a avançar. Meu Deus, aí o livro saiu, aí nós imigramos, viemos para cá, e aí aqui o imigrante, você é imigrante, amigo, você sabe como que é a vida do imigrante. Sim. E aí, nos últimos meses, o que o Senhor tem falado para mim é a renovação de mente. Ela está no novo nível da sua fé também. Porque fé a gente também fala de visão, amiga. Com certeza. E aí minha cabeça fica assim, ó, explodindo, explodindo. Não, mas eu quero ouvir de você, gente, porque eu falo demais. Não falo demais, não. Eu falo o que o Senhor me deu autoridade para falar. Eu não sabia dessa sua história, dessa visão que ela teve em relação a Te contaram isso? Não. Uau! E é incrível, porque assim, é o que acontece. Posso dizer que fui essa mulher por muito tempo, me alimentando, comendo realmente E, amiga, não mentiras. sei. Pode servir, amiga. Também, se quiser, tem um outro lugar. Então, assim, eu me alimentei muito tempo mesmo de mentiras. Sim. Então, é uma realidade mesmo, que você viu, é uma realidade que nós vivemos. Porque vamos supor, a gente aprende muitas coisas, vive muitas coisas baseadas numa mentira. Exato. Eu comecei também a fazer agora alguns estudos de inteligência emocional, e uma coisa que eu tenho entendido que é fato mesmo, que hoje a neurociência já explica. Quando a gente é muito novo, o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre verdade e mentira. Não. Então, se teus pais, não por mal, mas às vezes por não saberem a verdade também, por falta de princípios e valores, te falaram alguma coisa que não foi certa, não foi correta, é uma mentira. Aquilo entra diretamente para você como uma verdade. Porque eles são seus pais, têm autoridade sobre sua vida. Então, aquilo acessa diretamente o teu coração e as suas emoções. E é o que acontece com a maioria de nós. A gente, às vezes, vai construir a nossa vida em cima de uma mentira. E não é nem tanto o fato que aconteceu conosco. Às vezes mas é o que você registrou, é a percepção que você teve. Nossa, você se sentiu naquele momento. Exatamente. E por isso que as pessoas assim vão experimentar a mesma coisa, duas pessoas viram a mesma situação, mas cada uma vai interpretar de uma maneira. E também vai ter um momento, uma cura diferenciada, um tempo de maturação para cada um. Meu Deus. E é isso. Então, e nós, às vezes, a gente está se alimentando realmente de uma. Lembrando, né, que Satanás, o inimigo de Deus, ele sempre vai oferecer um banquete, mas só tem aparência. É engano. Exato. Ele não tem essência nenhuma. Ele não tem essência nenhuma. Eu acho que essa é a diferença mais gritante atualmente, assim. E isso que você falou de visão também, aproveitando, esses tempos, a gente conversou um pouco sobre isso. Que essa questão da gente mudar de olhar, para mim, ela é muito forte e fundamental. E uma oração que eu tenho feito muito, assim, Senhor, onde que o Senhor está? Onde o Senhor está. Porque eu quero estar aonde o Senhor está. Porque a partir do momento que eu estou onde Deus está, eu estou o quê? Olhando o que Ele olha, sentindo o que Ele sente, falando o que Ele fala, pensando o que Ele pensa e agindo e fazendo o que Ele está fazendo. Exato. E é nesse lugar que você falou, a gente às vezes está muito longe, está num lugar ou se sentindo longe e Ele está perto. Ou pedindo só para que você vire o olhar, mude o foco. Às vezes não vai mudar a situação naquele momento, mas o seu olhar, você vai ver um ângulo que você nunca tinha parado para prestar atenção. É tão legal quando você fala isso, porque se a gente olha para um navio, um milímetro que o navio muda o leme dele, ele já não dá mais o mesmo destino. Ele vai para outro lugar. Verdade. Então, isso é tão poderoso, por quê? Porque o que a gente sente tem muito valor. Sim. Porque se eu não estiver com a minha mente firmada em quem Deus é, ou na verdade que libera vida e abundância para mim, eu dificilmente vou conseguir chegar no destino que Deus já liberou para mim. Por quê? Porque os meus olhos não estão nele. As minhas emoções não estão nele.
O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo não estão centrados nele. Por quê? Porque quando eu tive essa visão, amigo, e aí vem muito de encontro a tudo isso que a gente tem vivido na mesa, a gente tem vivido em comunhão, a gente tem Sim, vivido em relacionamento. O Senhor, ele me tratou na minha identidade. é, Amiga, ele restaurou a minha identidade. Então, quando eu vivo a restauração da minha identidade, porque a identidade já está em mim. Uma caneta, ela foi criada com um propósito. Só que muitas vezes eu pego a caneta e eu faço um coque aqui no meu cabelo e eu taco a caneta aqui. É o sim, propósito da caneta? isso. Não. Mas ela pode ser usada para isso. Por que não? Só que ela não foi criada para isso. Então, às vezes, nós, seres humanos, a gente acaba colocando tanto valor em tantas outras funções e esquece de realmente quem somos. E eu amo, eu falo para assim, eu falo isso em mentoria, eu falo isso quando eu converso com os meus amigos, eu falo isso para as minhas filhas, eu leio na minha casa Efésios 1, 2 e 3, porque eu falo assim, é tão lindo essa verdade, amiga, daquilo que Deus liberou para mim, para você e para todos aqueles que o amam, porque ele nos dá propósito. Uhum. Nós somos amados, escolhidos, somos criaturas, somos uma nova criação nele, nós somos embaixadores do céu da terra. Gente, você vai olhando e você fala, uau, tudo isso eu sou. E a Uhum. partir desse lugar eu fluo. Sim, Só que se a minha identidade não está restaurada, se eu sento em mesa onde a minha identidade é ferida, eu só vou me alimentar do que não vai me potencializar, mas do que vai me travar. isso que você falou me fez também pensar muito sobre uma conversa que eu já tive com meu marido um tempo atrás e que eu acho assim, olhando para a minha vida e para tudo que já aconteceu e está acontecendo, é que a gente não olha o mundo como ele é. A gente olha como nós somos, Nossa, como eu sou. excelente. Então, como você falou, a identidade, ela é uma origem e precisa ser corrigido, digamos assim, a gente precisa ser restaurado Na, na identidade, na na origem. origem. Porque realmente, quando a gente é Isso, restaurado, aí o teu olhar muda por completo. isso, Porque é bem isso, se a gente olha o mundo como a gente é, e se eu estou ferida, se eu me sinto ferida, por exemplo, rejeitada, isso. eu vou enxergar tudo como uma A rejeição, partir desse olhar a da partir da rejeição. rejeição. Aí Então, uma pessoa que olha torto para você, isso, a pessoa nem estava olhando para você. exato. A pessoa tá tarefada, tá com os É, BO da vida dela, exato. cuidando da vida dela. Isso. Mas aí você é tão É, ali centrada na sua própria imagem é, e você fala, mais uma que me rejeita. exato. E aí, Porque, aí isso potencializa o teu sentimento de novo. porque são os óculos que você está usando atualmente. Então, enquanto não for tratado, Deus não trabalhar nesse sentido da Exato. identidade, é o que você vai sentir. É bem como Exato. você falou. A Exato. pessoa está ali na correria, nem te viu, mas Exato. você, meu Deus, ela realmente, todo mundo esquece de mim, eu realmente não sou bem-vinda em nenhum lugar. Isso. E Satanás, ele gosta disso, né? Porque ele sabe, ele nos conhece muito bem, então ele já sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe aquilo que te machuca. Porque tem coisas que, se você me servir talvez um tipo de comida, não vai, olha, eu não gosto, eu não, para mim, obrigada, eu passo. É. Mas tem outras coisas que você sabe que você gosta e você tem uma queda por aquilo. Por um Exato. chocolate, por alguma coisa, uma comida específica. Exato. Nossa, não posso ficar perto. Que você vai comer até aquilo Eu ali. costumo usar a frase assim, eu não tenho maturidade para isso não. Nem põe perto de mim, porque eu não tenho maturidade. Exato. Aqui a gente tem aquela pipoca roxa, né? Aquela que é a docinha com sal de caramelo, só Aham, sal. acho que é. Acho que é, né? Muito boa. Meu Deus, eu sei que eu falo assim, eu não tenho maturidade. Gente, é um pacote desse tamanho assim, ó. Não, é claro que tem os menores, mas a gente, né? Às vezes, Família, né, a pacote de gente pega o família. pacote de família. Eu falo, eu não tenho maturidade para isso. Então, por quê? Porque nessa área eu preciso ser tratada. Eu preciso ser tratada, eu preciso falar assim, não, é, não é a minha vontade acima. Isso a gente vai pelas nossas emoções, a gente está falando aqui, né, de rejeição, ou às vezes de dar tanto sentido às percepções e aquilo ficar impregnado em nós, e a gente se guiar por aquela emoção. A gente não vive por aquilo que nós vemos, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. É importante, é fundamental, É é muito legítimo, importante. é legítimo, Exato, né? essa é a palavra, é Sentir, legítimo, mas isso. não é um lugar de governo. Isso é Não muito é um lugar de importante. governo.
É um lugar de alerta. Eu falo assim, obrigada, Espírito Santo, porque a minha emoção, ela é um sinal de alerta para mim. O que eu sinto é um sinal de alerta para mim. Me ajude a investigar por que é que eu cheguei nesse lugar. Uhum. E aí eu paro, investigo para avançar. Agora, é fácil? Não, nossa, nem um pouco. Eu acho que é um dos sinais, assim, da maturidade e da mesa do Senhor, para mim, no momento, é isso. Eu acho, assim, que ele tem me falado claramente, não viva das suas emoções, ou não deixe que elas te digam quem você é, governem a sua vida. Porque qual que é a nossa tendência? É. Quando você não está se sentindo bem, amada, feliz, ou no lugar que você quer, uma insatisfação, uma tristeza, aquilo começa mesmo a governar os seus pensamentos, direcionar o teu olhar. Exato. Aí você já começa a falar sobre aquilo, a agir daquela Daquela maneira. maneira. Então, realmente, é uma separação que a gente tem que fazer muito forte nessa mesa do Senhor é isso. Os nossos sentimentos, eles fazem parte da gente, são legítimos, mas eles não podem dizer quem eu sou. Um tempo atrás eu fui Perfeito. numa pregação que eu, assim, aquilo bugou assim a minha mente, explodiu mesmo. Esse pastor ele falou assim: Deus, você tem que entender o seguinte, Deus ele está acima da tua intelectualidade. Então, aquilo que você consegue pensar, racionalizar, entender. Ah, mas eu não estou entendendo. Pois é, mas tem coisas que, assim, você não precisa Não é entender e sobre seu nem vai entendimento, e entender nem tudo. vai. Exato. Ou também não estou sentindo, porque atualmente nós estamos vivendo nessa era do sentimentalismo. Então, tudo você tem que sentir para fazer, para agir ou deixar de fazer. E muitas vezes não é isso. Não é sufocar também os seus sentimentos, Sim, é não é você sobre isso. administrar, é Exato. viver com eles. Mas eu acho que é esse equilíbrio mesmo do Senhor e não deixar você ser dominado nem pela sua racionalidade e nem pelo sentimentalismo extremo. Meu Deus. Né? Amiga, eu tô com um cinto hoje que Aham. fala de Marcos 12:30. Sim, Amar o Senhor de todo coração, toda a alma, todo entendimento entendimento. e todas as suas forças. Uau. E vem de encontro com isso por quê? Porque nesse lugar aonde muitas vezes a gente quer entender, o Senhor só está falando para nós assim, ó, largue o controle nas minhas mãos. Uhum. Nossa, e agora há pouco eu orei exatamente sobre isso. Eu falei assim, Pai, eu não quero estar nesse lugar de controle. Mas a Uhum. minha jornada de 44 anos, amiga, me levou para assumir certos controles aonde eu achava que era sobre mim e não é. Uhum. Uhum. Então, assim, eu estou fazendo um caminho de volta ao jardim, eu gosto disso, esse caminho de volta ao jardim, o jardim da presença, o jardim de encontro. Uhum. Então, eu tenho falado com o Senhor, eu quero obedecer, eu não quero entender. Nossa, Isso, mas é desafiador. muito. É desafiador. Pelo Sim. menos para mim é. Não, para mim também. Porque é aquilo, eu também sempre fui, me identifiquei com essa pessoa de querer o controle, porque a gente quer governar. A gente já passou por situações talvez que nos desafiaram. Isso. Agora que eu tô em charge, que eu É. tô aqui, quero controlar. Sabe que agora uma experiência dividindo com vocês da mesa, um testemunho, é uma experiência muito forte que eu tive à mesa de uma amiga aqui também, que ela faz um café ali profético com mulheres. E eu lembro que É de Deus, hein? o último café que eu fui na casa dela foi muito interessante que depois, assim, a gente dividiu também ali, comemos, conversamos, já tínhamos orado, mas no final a gente foi fazer uma oração específica ali por cada pessoa, né, o que estava acontecendo. E eu lembro que isso me marcou muito e uma coisa também que eu tenho prestado atenção e você também preste atenção na sua vida, tudo fala. Tudo fala. Deus, ele quer falar com a gente o tempo, assim, eu vejo, ele quer chamar a nossa atenção, mas às vezes tem que acontecer algumas situações porque a gente está tão distraído que ele está chamando a atenção e a gente não percebe pelo barulho desse mundo. Nesse café, eu lembro assim que nós estávamos orando e, gente, ela estava com os filhos em casa e eles derrubaram um controle do segundo andar da casa dela no chão. Eita! E quando caiu, eu falei, na hora, eu falei, olha, caiu o controle e tudo fala e a gente começou a Uau! falar sobre isso, porque algumas orações naquele momento Uau! estavam justamente para Meu esse Deus! lugar que a gente quer tentar entender e controlar e não permite mesmo que Deus esteja no centro. Mas se Exato. ele está no volante, se ele está no centro e no comando, é aquilo que a gente falou, não preciso sentir, entender tudo, racionalizar tudo para Não, não, viver o que eu exato. tenho, Meu Deus. né? Meu Deus. Amiga, você falou do profético, e Sim, você que está caminhando comigo nesses últimos anos aqui, né, esse um ano e sim. meio, um ano e meio, amiga, Não, acho que já dá mais, uns dois anos e meio já. dois A anos e gente se meio, né, que a gente se conheceu, conheceu aham, isso.
Eu tive o prazer de fazer um curso de mulheres com a Liana. Sim. E ali, a gente se conheceu ali e eu pude ver uma identificação mesmo, né, amiga? Foi. E depois dali, eu convidei as mulheres a irem para minha casa para a gente ter um encontro, permanecer com os encontros semanais, e aí a Sim. amizade ela É. fluiu. E eu tenho visto como é bom a gente sentar com pessoas que nos ensinam e nos encorajam a ouvir a voz de Deus. Sim. Então, esse lugar do profético, né? Eu tenho aí tido uma jornada de descobertas também nesse lugar do profético. E aí eu queria, amiga, fazer uma pergunta para você. Eu sei que talvez a gente pode ser pego de surpresa, mas eu estou entendendo que é do Senhor. E eu coloquei algo aqui, eu falei assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que é para agora ou será que não é? Tá. Mas uma vez a gente já fez, uma vez não, várias vezes nós fizemos dinâmicas em casa para ouvir mesmo do Espírito Santo, assim, Espírito Santo, o que você tem sobre isso? Uhum. Já que tudo fala, o que você tem sobre isso? Uhum. É igual você me entregando essa flor. Gente, olha isso aqui, esse buquê de flor. Eliana, antes de eu te fazer a pergunta, eu queria que você falasse o que você declarou a respeito desse buquê de flor para esse novo tempo, que não é só para mim. Não. Eu creio que é para nós nesse tempo. Conta. Assim, o buquê, né? Se você olhar as flores, cada uma tem uma beleza, tem um formato, Elas são tem uma diferentes. cor, elas são Olha. diferentes. E elas são lindas, assim, se você se atentar a cada uma tem a sua beleza mesmo. Exato. E nós, eu acho que uma área da minha vida que eu fui muito assim, tenho aprendido muito é sair desse lugar, às vezes, da comparação. Sim. E por quê? Por causa disso, porque cada um tem a sua beleza. Se eu olhar aqui e falar, você até pode preferir uma flor no lugar da outra, Ok. mas isso não rouba e não tira a beleza, A beleza, de todas elas. exato. Então, e as mulheres, nós somos assim. Pega isso, Brasil! Nós somos assim. Nação! Então aqui tem uma mais alta. Amiga, né, a gordinha. sua beleza não desvalida a minha. O seu chamado não desvalida o meu. O teu livro não desvalida o meu. Exato. A tua alegria não desvalida a minha. Perfeito. Amiga, isso é muito maravilhoso. E é isso que eu sinto mesmo, né? O Senhor fazendo e mostrando. Existe a beleza mesmo. Então, assim, esse ressignificado de olhar, de que não é uma competição, todas são lindas. Exato. Cada um tem um propósito, tem Uau. uma cor, tem um sentido, aponta para algo. Tem uma essência pura. É um perfume diferente, é incrível. Eu tô falando que é de Deus essa pergunta, porque a Ana usou outra palavra. Ai, meu Deus. A partir dessa pergunta que eu tinha reservado aqui na verdade não é uma pergunta, né, amiga? É coisa que a gente vai conversando e discutindo e crescendo junto e trazendo assim eu falo que vai aquecendo o nosso coração. Mas assim, amiga, existe algum alimento, um aroma ou um sabor que te leva de volta a uma memória importante da sua vida? Qual é a história que esse aroma, esse sabor, essa memória te leva? O que carrega? Você lembra? Eu acho assim, eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto é realmente de tomar um café. Café. Então, assim, para mim, me Pega lembra- essa, eu creio que tem uma chave aí nesse eu café, acho nesse assim, aroma. se O eu que for carrega falar, para se você? for, se eu for falar de uma memória, Ah, eu lembro muito bem de uma questão lá da casa dos meus pais, né? Aham. E eu lembro uma vez o meu pai gostava do café preto e a minha mãe gostava muito de fazer aquela farofa de ovo, assim, sabe? E eu não sei, são poucas lembranças que eu tenho da minha infância, mas eu lembro muito bem daquilo. A gente tomando às vezes um café, ou meu pai ali, então geralmente me leva para esse lugar. E eu sou uma pessoa que gosto muito de café mesmo. Então eu gosto, assim, seja uma mesa ou só uma xícara de café. Eu muitas vezes aqui no meu tempo de devocional, na minha sala, eu ganhei uma xícara muito linda de umas amigas de aniversário. Então eu coloco ali o meu café, eu sei que aquele momento eu tô ali com o Senhor, tomando café. Às vezes eu gosto muito dos pássaros, né? Eu tenho um aqui também que Fala, veio de amiga. uma amiga. Fala o versículo que a gente sempre traz à mesa, amiga. Sempre E eu creio que isso é um cuidado e resposta para muitos corações. Traz o versículo. Deus tem curado muito a minha relação com ele Com como ele pai, mesmo, exatamente, exato, com ele mesmo, a paternidade, assim. E aí é Mateus 6,26 que fala: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Meu Deus. Vocês não têm muito mais valor para ele, né, do que as aves do céu? Então, Deus tem falado muito sobre o meu valor, o meu lugar.
não é a questão de performance, de fazer, Exato. não é o que eu Não é por aquilo que eu fiz ou deixei de faço. fazer, exatamente, Mas ele é me ama. de onde, né? Qual que é a raiz, qual que é a motivação, qual que é a Exato. essência, qual que é o Sim. lugar a partir do De fazer. desse, isso, exato. Então, às vezes eu tô aqui também, muitas vezes, sento na mesa, olho aqui para fora, tô tomando meu café e aí escuto os pássaros. Então, eu sei que é a presença de Deus me falando, cantando. Eu tô aqui com você. Então, acho que o café para mim, ou seja, com uma amiga, acho que isso sempre para mim me liga muito a relacionamento mesmo. Esse tempo de mesa, esse Nossa, cheirinho esse conforto, assim, eu não sei, mas eu gosto. Para mim, é um momento que às vezes amiga, eu paro e faço isso. eu tô vendo isso como algo assim de Deus mesmo, essa sua Uhum. memória. Eu também amo café e, e amo quando você traz, né, esse lugar de o café te lembrar que você tem um relacionamento, primeiro com Deus e Isso. depois com os irmãos, com o É. corpo, com os amigos, né, com as pessoas ao seu redor. E, e eu tô me lembrando aqui, uma vez o Senhor falou comigo assim, eu estava triste no meu canto, ali com as minhas lutas internas, com as minhas tempestades internas. E daí o Senhor, e eu estava tomando café. Uhum. E o Senhor me lembrou assim, não, na verdade, primeiro veio uma mentira, amiga. Olha só, a sutileza do inferno. Hum. Primeiro veio uma mentira. Você não tem ninguém, né, te chamando para tomar café. Da minha mente. Uau. Aí eu parei assim, não, não é possível. Eu Uhum. tenho. Sim. Aí eu falei assim, qual que é a verdade sobre isso? A verdade é que eu tenho sim pessoas só que eu posso tomar café. Mas eu não sei como que está a rotina de vida dessas minhas amigas. Verdade. Hoje, eu não sei hoje como que elas estão, mas eu vou me levantar para eu convidar Isso e muda muito. não para ser convidada. Isso vira uma chave para a maturidade e para aquele que governa. Muito. Porque daí eu falei assim, eu vou ligar para uma amiga. Aí liguei para uma amiga, não atendeu. Aí se eu fosse me levar para um lugar de vítima, eu ia falar assim, eu ouvi errado. Uhum. Eu ouvi errado, eu realmente não tenho com quem falar agora. Não, eu ouvi errado, realmente eu não tenho ninguém. Não, mentira, isso é uma mentira, só não deu certo. Exato. Eu não sei o que, que o outro está vivendo, eu não sei se a pessoa estava longe do celular. Tanto é que depois, amiga, depois, essa minha amiga me ligou, me retornou a mensagem, falou assim, Uau. Dai, você me ligou? Uhum. Acabou a bateria, nem vi, amiga, fiquei sem celular. Eu falei, tá vendo? E aí a gente vai trazendo sugestões da nossa mente, vai levando a nossa mente para uma realidade que não conversa com a realidade de Deus, e a gente vai meio que se autoflagelando. Uhum. Por quê? Porque caminha em mentiras. Mas eu falei Exato. assim, não, vou ligar para uma outra amiga. Sim. Liguei para uma outra amiga. E aí foi tão especial, porque Deus me trouxe uma outra amiga para ligar. E ali no final das contas a gente bateu um papo ali, já meio que tomamos um café Uhum. ali, nem precisamos sair, amiga. É. Mas ali Deus já foi fazendo, já foi, sabe, trazendo esse alimento que a gente tem falado, esse sabor, esse perfume. Tem palavras que edificam, palavras que nos sustentam, Sim. sendo corpo, sendo suporte, sendo auxílio. Eu falei assim, uau, Deus, como você é lindo. Uhum. Mas aí eu fico pensando, Li, já pensou se eu tivesse guardado no meu coração aquela mentira assim, ó, você não tem ninguém, tá? Você tá sozinha nesse momento de dor aí, ó, que você tá se sentindo assim. Exato. Eu falo, como o Espírito Santo é lindo. Porque Uhum. em parceria com ele, a gente faz parceria com a verdade, que nos liberta e que nos faz tomar decisões de governo. Sim. Então, aí eu acho isso tão, assim, poderoso. É verdade. E essa tua história também, ela me faz lembrar algo que é, eu acredito assim que eu tenho vivido, já vivi, hoje é muito melhor, mas eu vejo assim que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ficarem sozinhas, assim, não é uma questão de estarem solitárias, mas de Sim, solitude, de apreciar a sua própria presença, sim. de talvez ali ouvir Deus, e é uma coisa que hoje, eu quando eu era mais nova, adolescente, eu não gostava disso, mas hoje eu adoro ter o meu momento, eu assim, Eu também preciso, não. eu me recalibro Isso, sozinha. eu não ligo também mais esse lugar. Uhum. E eu acho assim que, claro, tem vários perfis, pessoas e pessoas, mas um lugar que Deus me ensinou a ressignificar por completo é a minha companhia, é Solitude. a solitude mesmo, assim, de apreciar.
Às vezes você realmente sentiu o cheiro do café, Sim. um sabor. Uau, olha E só, eu duas tenho realidades poderosas. exato, e eu tenho voltado para esse lugar, porque realmente a correria, ou você está acostumado a fazer uma coisa na sua vida há 20, 30 anos do mesmo Isso. jeito. Então, eu acho que esse novo olhar, É. ele é diário mesmo, para tudo, porque tem momentos e situações da nossa vida que a gente entra na rotina e cansa. É Por exemplo, a verdade. comida, a Sim. mesa, é às vezes cansativo, dá trabalho de preparar todo dia uma janta, Meu Deus. e arrumar, É tira, verdade. põe. Mas é bem isso, assim, Senhor, me ajuda a ver onde eu tô, às vezes, ali me perdendo ou não valorizando da maneira que eu deveria. Porque Uhum. não é assim, tudo bem, dá trabalho, mas às vezes nós só reclamamos. E aí é o problema, quando a gente só reclama, você não consegue fazer mais Exato. nada de Mais bom nada de naquilo. bom. E existe, quando você faz, dá trabalho, dá, mas é aquilo que você falou, se você também não se propõe a fazer uma coisa, você também não vai viver. É igual o exemplo que você deu da sua amiga. Exato. Eu já passei por isso também. Literalmente eu senti o senhor me falando, mas então faça você. Você quer um convite? Convida Convida você. você. E é engraçado que essa é uma semeadura que a gente faz. É verdade. Eu comecei a fazer e começou a acontecer muitos convites depois. Olha que lindo. Porque parece que isso. você se abre, eu não sei, Exato. parece que você se posiciona, Mas é para isso. É como se É. fosse mesmo uma via que vai e vem. Isso. Da mesma Você maneira, está aberta para isso. amiga, você usou a palavra, é a semeadura. Essa semeadura ela é poderosa, ela é bíblica para nós, é um princípio de vida. Ela vai, mas ela volta. O que você está semeando, você está colhendo também. Sim. Uau, isso é lindo, é gostoso, é prazeroso, mas é uma mudança de mentalidade. Porque se você ficar no vitimismo, mas nunca ninguém me liga, nunca ninguém me convida, e você também não ir para esse lugar de, peraí, mas eu tô precisando, eu quero, eu vou tentar, eu vou convidar alguém. Deixa eu tentar uma ação nova para ter um novo resultado também, para sair desse lugar que eu tô tendo, né? Exato. Eu até li um livro na minha pós-graduação que falava muito sobre isso, que toda mudança começa em você. Então, e é bem isso, e conversa com o que a gente está falando. Às vezes nós olhamos para o mundo com essa reclamação, essa indignação, essa inquietação, mas é de dentro para fora. Então, assim, essa mudança, às vezes me incomoda muito alguma coisa em alguém, por exemplo, mas é isso, Deus vai trazendo o teu olhar para dentro. A gente está no mundo hoje o tempo todo para fora, buscando respostas no mundo, não se conformando, se queixando, mas é esse olhar para dentro, reorganizando de dentro para fora. Até a gente, esses dias, fez uma mentoria juntas, enfim, e teve uma parte desse livro que nós lemos que eu achei muito forte, assim, que a prosperidade começa dentro. Isso. Então, quando você estiver completamente satisfeito em você, dentro de você, a prosperidade externa acontece meio que assim, de forma... Ela vai se alinhando também. Exato. Só que o que o mundo ensina? Né? O sistema desse mundo. Tanto é que Romanos 12:2 vai falar isso, para a gente não se conformar com o padrão e o sistema desse mundo. Exato. Sempre olhando para fora. É sempre essa busca incessante para fora. Mas é isso, eu acho que é esse novo olhar mesmo que Deus tem nos pedido. Amiga, é tão lindo isso, por quê? 2 pontos que eu queria trazer aqui. Primeiro, quando a gente fala sobre esse novo olhar, e hoje eu tenho esse olhar de ser intencional nas mesas que eu sento, com as pessoas que eu sento, não por interesse, mas porque eu sei que eu sou presença, eu carrego o Espírito Santo de Deus, e eu sei sim que eu sou resposta para esse tempo, assim como você. Agora, tem mesas que, né, você estava falando, né, desse lugar do murmúrio, desse lugar de não conseguir olhar para algo, não conseguir mudar o seu olhar. Você já parou para pensar qual é a realidade em uma mesa que você fala assim, isso eu não suporto, isso eu me levanto. Eu me levanto dessa mesa porque isso eu não suporto ficar aqui, isso não dá, não desce. Olha, eu vou colocar o oposto do que eu sinto Deus me servindo hoje. Assim, Deus tem falado muito comigo sobre a verdade. Verdade. Porque realmente a verdade ela nos liberta. Exato. A gente às vezes pode ficar iludido uma vida inteira com uma mentira. Isso. Mas é melhor que alguém te fale a verdade para que você desperte e viva tudo aquilo que você precisa viver. Exato. Só que às vezes a gente está tão preso que aquilo nos ofende.
Sim. Nossa, né? Quando a gente, às vezes, igual o espelho, se olhou no espelho, às vezes viu lá que tá com o rosto sujo e, poxa, ninguém me avisou. Deus, ele vai fazer esse trabalho, olha, você tá com Amiga, o rosto sujo. você é dessas que avisa quando a mulher tá Aviso. E geralmente vocês não avisam. Não aviso, mas eu Tá também tudo aviso. certo? Não, tudo aqui, ó. Quantas eu chego bem. Dá uma. É. Eu acho Não, isso tão sim, bonito. por exemplo, o meu Isso é dente, tão ele cuidado. para tudo. Eu falei, gente, me avisa, me ajuda. Exato, me ajuda. Desculpa que Não. veio isso, porque eu acho isso tão assim belo no conviver com as Sim, pessoas. sim. Ó, tá, né, sujinha aí, ó, parou um alface aí, ou um batom tá todo no seu dente. Não, hoje eu já fui mais de, agora eu tô sendo mais intencional. Não, gente, se fosse Se eu eu gostaria, gostaria. poxa, a pessoa tá ali numa situação, claro, já aconteceram as últimas vezes, assim, eu fui a pessoa, não, vou lá falar, porque, Meu né, Deus, veio outra ajuda. coisa, vou te interromper. Mas olha só, antes eu estava tão internamente ferida que eu me sentia mal. Aham, Só, entendeu? Aí alguém veio e me avisar. Cara, a pessoa tá te avisando é pro seu bem, é um cuidado, é um cuidado. Olha como a exato. gente muda aqui. Mas eu me É um identifico. cuidado, mas antes eu achava que, nossa, era a coisa pior do mundo. Não, não é pior. Mas é que o que estava dentro de mim, É. o meu olhar para mim mesmo, não Uhum. estava deixando desfrutar dos cuidados Sim, de Deus para minha vida. E aí volta perfeito, para o controle, né? exato. Mas Mas então, continua aí, não, eu tenho mas para isso que outro você lugar. falou, me identifiquei mais uma vez, acho que é por isso que a gente se gosta tanto, porque tem muitas coisas, Ai, afinidade parecida. Mas acho que uma coisa que me faz levantar mesmo, ou de uma mesa, ou que eu não gosto, eu acho que é essa questão da falsidade. Aí é o uau, a contrário. mesa da Da falsidade, falsidade, eu acho que da reclamação, a assim, mesa da constante. reclamação. Aham. Porque todos nós vamos, às vezes, temos uma reclamação, mas a pessoa que só reclama, É, ou a falsidade no sentido, assim, que é a sua aparência. Então, a exato, pessoa, ela finge ser uma coisa, ou ela monta algo ali, exato. um palco, mas a motivação dela não é verdadeiramente, Exato. talvez te conhecer, talvez te ajudar, talvez ali realmente apresentar a verdade. Ela É. talvez está naquele lugar ali só para se autopromover por interesses pessoais, Meu egoístas. Deus. E eu acho, pô, voltando lá ao assunto, que hoje nós estamos vivendo muito esse tempo. Eu sinto Deus ministrando muito comigo nessa parte, e eu acredito que é um assunto muito atual, sempre foi. Mas agora acho que Mas com eu acho, redes sociais não, tá muito. tá muito mais exposto assim. Nós já conversamos sobre isso e uma vez, eu acho que até lá em casa, que a gente falou assim, Deus me deu um desconforto tão grande na minha alma. Porque assim, se eu não me engano, é 1 Pedro, amiga, que vai falar, eu não me lembro, mas fala assim, que assim como a minha alma prospera, todas as outras áreas da minha vida obterão saúde, obterão prosperidade também. Uhum, Ou seja, vem daquilo que nós estamos aqui, ó, sim. pensando. Como é que eu ia falar mesmo? Calma. 1 Pedro, Isso, alguma coisa 1 Pedro, não, da prosperidade, meu o que era Deus. que a gente estava falando antes? A minha mente já foi para Eu outro tinha falado lugar, de da falsidade. falsidade. Não sei, mas eu vou lembrar. Deus foi para lembrar, você traga a memória, porque as nossas conversas. Ah, lembrei, das nossas conversas, que eu já tinha falado É. isso para você. E uma vez, Deus me trouxe um desconforto tão grande no meu coração, falando assim: não é possível que só há prosperidade a partir desse método. Se você não Hum, seguir esse método, então você não é excelente. mais ninguém na face da terra. Se você não ser igual a essas pessoas, a esse grupo, essa miniatura de 0,05% das pessoas na face da terra, você não vai ter prosperidade na vida. Você não vai ser ninguém. Você não vai ser visto. Você não vai ter sucesso. Bom, Amiga, muito bom. isso Deus começou a falar assim para mim. Ele foi falando assim: filha, olhe para mim. Filha, olhe para mim. Olhe para mim, porque é isso que você falou, minha amiga. Tudo o que você tem já está dentro de você. Uhum, Quando você perde algo, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar primeiro dentro de você para exato, ser encontrado. É perfeito. igual a dracma perdida. Onde que a mulher perdeu a dracma? Dentro de Dentro. casa. E aí, o que que ela teve que fazer? Começou a faxinar. Olha o faxina Uhum, emocional aí de é novo. verdade, perfeito. Começou a faxinar onde? Dentro. Uhum, E quanto mais ela faxinava dentro, mais ela ia limpando, vendo coisas que estavam embaixo do tapete que ela não
Porque há anos ela deixou lá escondido. Mas, de repente, com as limpezas, com tirar os móveis do lugar, ela encontra o tesouro que ela tinha perdido dentro dela mesma. Exato. Então, esse é um lugar para mim e para você olharmos, para nós olharmos e falar assim: uau, Deus já liberou algo dentro de nós que já está disponível para nós. Uhum. Deus deu as riquezas da terra para a terra. E Ele deu tesouros que estão dentro de nós para nós lidarmos e termos autoridade para encontrar esses tesouros da terra. Verdade. Então, isso é tão precioso. Perfeito. Então, entrar. Fala. Não, é bem isso. Eu acho que a gente já estava pensando isso, falando mesmo com o Senhor, assim, Senhor, realmente, às vezes eu tenho a sensação que eu nasci cega mesmo, e aí é ter esse novo olhar. O amiga falar em cego, o seu testemunho dos olhos é tão maravilhoso, né? Até por conta disso, assim, eu venho, para quem não conhece, a minha família toda, eu digo assim, meus pais, o meu irmão, avós paternos e maternos, Uhum. todos os tios dos dois lados, todo mundo tem os olhos claros e eu nasci com os olhos castanhos. E, infelizmente, quando a gente comentou sobre a infância, né, já escutei algumas coisas quando eu era mais nova, de que faltava o olho tradicional Azul. da Era família, azul, o verde. verde, o azul, do meu irmão é azul, mas a maioria é verde. E eu achei que eu era Ou seja, você não faz adotada. parte dessa Não, família porque você não tem isso. uma Eu não característica. me sentia pertencente. E isso foi uma Verdade. luta por muito tempo, assim, essa insatisfação. Aí eu sei que Insatisfação. nasceu a semente da insatisfação. Então, esses dias eu senti o Senhor claramente me falando mesmo, mas não era para você ter nascido com os olhos dos seus pais, porque eu queria colocar os meus olhos em você. Uau! E é essa transformação de olhar que é o que eu estou vivendo no momento. Exato. Porque é isso que você falou, isso também já me, assim, quando a gente está um pouco perdido, eu falo assim, às vezes vulnerável também no Uhum. momento, você ouve algumas pessoas, de repente deu certo aquela técnica, aquela fórmula, mas aí também você vai começando a se conhecer, ouvindo mais ao Senhor, prestando mais atenção ao seu redor na sua vida, na verdade também, Sim. porque nem sempre essas pessoas ali estão totalmente sendo Alinhadas verdadeiras, com a alinhadas, verdade. mas a Uhum. verdade vai te libertando desse tipo de mentira, que existe só Exato. um jeito, só uma forma, Exato. por exemplo, da prosperidade mesmo. Então, assim, como? Ontem eu ouvi isso. Ah, mas todo mundo agora tem que fazer isso. Mas, assim, se cada um tem um propósito, como Como todo todo mundo vai vai fazer ocupar o igual? mesmo lugar, o Exato. mesmo espaço? Exato. Então, é essa mudança de olhar E mesmo, que não dá o sistema do mundo, a religiosidade, Meu Deus. ela vai dizer uma fórmula matemática para você, e não é sobre esse relacionamento. Amiga, isso é tão forte, porque assim, eu não lembro se eu comentei isso com você já ou não, mas eu quero liberar isso sobre você. Eu tenho feito uma oração e pedido para o Senhor assim, Deus, eu quero os downloads do Senhor na minha mente. Eu quero a tua visão. Uhum. Porque João 15 vai falar que aquele que permanecer em mim, eu permaneço nele. Amém. Então eu falei, Pai, eu permaneço no Senhor e eu declaro a sua permanência em mim, porque nós Sim. somos um. Nós somos um, não tem como separar. Não tem como separar. Então, eu falo assim, Deus, me dá o download da arca como você deu para Noé. Me dá o download do tabernáculo como você deu pro Moisés. Uhum. Deus, me dá o download do coração de Daniel. Eu fico falando assim, pai, eu quero entrar nesse lugar. Porque sim, é poderoso demais e a gente não desvalida o aprendizado e os avanços que as pessoas têm. Ok. Uhum. Só que tem coisas que são legítimas, mas que não são para mim. E às vezes pessoas que estão com profissões aí, amiga, cumprindo chamado e propósito em determinadas profissões, estão se sentindo tão inferiores porque não estão talvez sendo vistos de maneira diferente ou não estão sendo reconhecidos com grandeza, Uhum. ou sei lá, com likes no próprio Instagram, não sei. Sim. Mas é mentira de Satanás para invalidar aquilo que a pessoa está fazendo por tantos anos, sendo fiel, sendo diligente, conversando com pessoas, edificando vidas através de, sei lá, de N profissões. Sabe? E eu acho assim, uma das coisas também que a gente se apega muito mesmo, igual essa questão profissional mesmo, de trabalho. A verdade, faz toda Amiga, a diferença. eu falo alto, né? Não, amiga, mas é o teu jeito, dá uma Amiga, emoção, porque se for amiga, só.
comigo. Amiga, às vezes eu me pego, amiga, eu já tô falando, ó, minha mão já tá indo lá na frente, eu já tô subindo a minha voz, Senhor amado, Tá essa tudo sou eu. certo. Aí, ó, é a diferença das flores, cada Exato. uma é de um jeito. Ah, Mas assim, eu vejo, tive uma experiência mesmo pessoal, tenho aprendido isso, que nós, quem a gente vai levar isso para todo lugar. sim. Então, se eu trabalho num lugar de alto padrão, ou faço um lugar mais simples, principalmente como você falou, muitos imigrantes, a gente começa a perceber que o que Meu você Deus. fazia não tem nada a ver com o que você vai fazer aqui, talvez. Exatamente. E quantas pessoas não sofrem essa dor? Muitas, porque a Se identidade Exato. está no que faz e no que tem, no que Eles colocam, tinha. coloca ali, ó, no E que aí faz. nossa, aí realmente dá Um bug. bug. E aí Meu você Deus. vê, eu falo por mim, que achei que eu não estava presa a essas coisas, a Uhum. títulos, a rótulos, as coisas, Aham. não, eu estava. Uhum. Minha identidade ainda estava em coisas do A minha passado, estava só no que que eu fazia, fazia. amiga. Exato. Porque eu dava certo no que eu fazia. Era As boa no que pessoas viam que eu fazia, fazia, continuava fazendo com excelência, via os resultados rápidos acontecendo. Você também. muito. E é ali você, nossa, esticada assim mesmo, porque você acha que você vai arrebentar, porque a vida inteira você fez aquilo. Meu De repente Deus. você às vezes vai parar ou vai fazer uma coisa diferente, mas uma das coisas que eu senti é isso. Você vai levar quem você é igual uma digital mesmo. Então agora eu estou segurando isso aqui, estou exercendo essa função de segurar essa xícara. Isso. Eu vou deixar minha marca aqui. Como que eu vou segurar isso? Isso. E é muito lindo assim, porque você começa a perceber que Deus está com você, não é o lugar, mas quem está com você naquele lugar. É isso. E é interessante porque, principalmente quando a gente é imigrante, muda muito bruscamente de lugar, de pessoas, de trabalho, de tudo. Aí você vai ver quem você verdadeiramente é. Exato. Vai Você também vai começar a revelar, né? aflorar coisas, e aí que Deus vai tratar aqui. É. Poxa, nem sabia que estava aqui. Exato. Mas é só na hora da peneira, é só na hora da aprovação. É. E coisas que já estavam muito bem solidificadas. Exato. E aí Deus Meu falou assim, Deus. perfeito, é isso, continua. Viu que não importa o lugar, viu que não importa quanto dinheiro você tem, você continua essa pessoa e manifestando isso. Mas essa aqui nós vamos tratar, essa aqui você ainda não entendeu quem você é. Amiga, eu falo que mudança, sair da zona de conforto, algumas crises, tempestades Sim. internas que a gente tem, só revela o nosso coração. É tudo isso. Só vai revelar o que está dentro. Da boca fala, daquilo que está cheio o coração. Então, para a gente ir pro nosso final aqui, amiga, eu queria te falar um desafio. Depois desse encontro, o que você deseja deixar sobre essa mesa, para todos aqueles que estão nos ouvindo? Primeiro, assim, eu desejo que você se alimente da verdade, das palavras de Deus para você. E uma coisa que eu falo de mim, do meu coração, assim mesmo, é que você deguste essas palavras. Você viva isso, você realmente se farte do banquete que Deus tem para você. Porque quando o inimigo vier com outro banquete, que eu já comentei isso com a Dai, porque ele vai vir, você já está cheio da palavra de Deus. Isso. Você já sabe que você se alimentou de uma comida de verdade. Exato. Ela tinha. Deus se preocupa com a aparência também, mas não é só isso. Ela tinha essência. Ela tinha ali todos os nutrientes necessários para que você siga a sua jornada. Então, se eu puder dizer mesmo, é isso. Tenha tempo de comunhão, de relacionamento com Deus, com os seus, com a sua família. Seja intencional na mesa, porque a correria, ela não, às vezes não nos tira, não nos permite, mas que seja... Nos tira da presença, né, amiga? Tira da presença, ou você não está presente, porque eu falo assim, o meu marido tem uma frase, você está onde seu pensamento está. Então eu posso estar aqui na mesa, mas eu estou pensando nos problemas que eu tenho que resolver, então você também não está ali. Então eu acho que esse alinhamento, agora é a hora de comer, agora é a hora de se nutrir, de falar com Deus, de dispor o meu coração, de ouvir também a outra pessoa, estar com a minha família, eu acho que é estar totalmente presente, se alimentando daquilo que Deus já te deu, das bênçãos que você tem, dos alimentos, das pessoas, dos relacionamentos, porque é isso, é nesse lugar, aquilo, nós já temos tudo que a gente precisa. Essa renovação de olhar. Porque é daqui que Deus quer realmente nos tirar. É até para mostrar quão grande Ele é. Ele é amoroso, cuidadoso. Perfeito. Não é o que você fez, não é a tua performance, Ele já te deu tudo. É essa valorização, essa satisfação na fase atual. Eu também ouvi esses dias uma coisa muito interessante. Para que a gente vença as outras fases da nossa vida, que a gente vença, saia de forma vitoriosa a fase atual.
Então, se a fase atual ela é um pouco difícil, um pouco escassa, realmente pedir para Deus, Senhor, a minha mesa está um pouco escassa nesse momento, mas me ajuda, o que que eu tenho que valorizar? Quais são os alimentos certos? Porque eu tenho o necessário agora, para Isso. hoje, para levar para amanhã e para as próximas fases. Mas antes desse amanhã chegar, é hoje. Então, assim, viva o hoje. Eu acho que Deus tem falado isso para mim. Desfrute, sente com você mesmo, às vezes. Sim. Comigo. E coma daquilo que eu tenho para você. Porque a gente está tão ansioso pelo amanhã, e eu posso falar, e eu estou falando tudo isso que eu estou sentindo para mim, tá? É assim, que você não come, ou come tudo correndo, ou não vive. Viva o momento, calma. Eu sei, temos sonhos, temos promessas, Deus tem um monte de promessa pra gente na vida. Exato, Você vai vai viver, acontecer, nós vamos viver, mas para chegar lá é o hoje. Então, Uau. hoje eu quero ser fiel, quero ser bem, fazer bem feito, viver intensamente essa mesa, esse banquete que Deus tem para mim. E é isso que eu desejo para vocês também, que estão Amiga, ouvindo. obrigada pelo seu coração, obrigada pela sua ousadia, obrigada pelas suas palavras. Eu amo caminhar ao seu lado, amo assim ver o quanto o Senhor tem cuidado de você, do seu coração, tem fascinado, amiga, a sua alma, tem te reconectado com o Senhor a cada dia mais. Eu declaro mesmo um novo nível, amiga, de relacionamento com o Senhor, esse novo nível de verdade, de encontrar, sabe, as verdades nele. Eu quero declarar isso para sua mesa também. As pessoas estão tão feridas, né, ali, Muito. nos relacionamentos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos imigrantes num outro país e Deus preparou amizades sinceras, leais, sabe? A fidelidade dele sendo estabelecida nas nossas mesas. E é possível. Sim. Eu me recordo que quando eu ainda estava no Brasil, amiga, eu não queria abrir célula na minha casa, eu não queria, eu estava extremamente desgostosa com os relacionamentos. E aí Deus falou assim, filha, você não entendeu nada. Ele foi tratando a minha vida, foi tratando o meu coração. E quando eu chego aqui, ele me pede o quê? Sim. Abra sua casa. Sabe? Abra sua casa, sente a mesa com pessoas, não tenha medo dos relacionamentos. Isso é uma mentira que o inferno coloca, sabe, na nossa mente, de que os relacionamentos não são confiáveis. É claro que a gente tem que ser diligente. Nós temos que caminhar com a palavra, nós temos que caminhar com verdade, porque o discernimento, eu declaro um nível de discernimento sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né, amiga? Sobre as nossas vidas, para que a gente possa discernir a mentira da verdade. Então, quanto mais da verdade a gente se alimenta, opa, a hora que a mentira aparece, mesmo que seja nos relacionamentos, nós vamos falar assim, ó, não é só, não é aqui, não é agora, eu não dou espaço para isso, e você se posiciona. Mas não é para se afastar dos relacionamentos. Então, eu quero declarar, sabe, para sua vida, para você que vai assistir esse encontro, um novo nível mesmo de encontros, primeiro com o Senhor e depois com pessoas. Que você se levante para alimentar outras mesas, que você seja essa pessoa que alimente, sabe, outros corações, que você possa ser essa pessoa que escuta, sabe, dos corações muitas vezes feridos. Amiga, quantas vezes você foi ouvido de Deus para minha vida? Quantas vezes você foi boca de Deus para minha vida? Quantos testemunhos você já trouxe que eu falei, uau, obrigada, Deus. Obrigada porque eu tenho alguém ao meu lado. Eu tenho certeza que eu também na vida da Liana e outras pessoas nas nossas vidas. Sim. Então não negue esse lugar de sentar à mesa com alguém. E esse foi o nosso primeiro encontro. Que privilégio. Ai, que privilégio meu! Que banquete! Eu espero que isso tenha alcançado o seu coração. Não esquece de seguir esse canal, não esquece de compartilhar com outras pessoas, não esquece de mandar para um amigo e falar assim: ei, vamos sentar junto à mesa e ter esse tempo gostoso de bate-papo. Encaminhe para alguém, siga, anote o sininho aí, porque você vai começar a viver essas realidades conosco, uma realidade real, uma realidade sincera, uma realidade de vida diária, uma realidade onde a gente traz o Senhor como centro dos nossos relacionamentos e aonde as coisas começam a fluir. Não somos perfeitos, mas nós estamos aqui, né, amiga, sendo aperfeiçoadas mesmo, né? Em Cristo Jesus e podendo transbordar daquilo que Ele tem nos dado a permissão de viver. Então, ó, um beijo grande no seu coração e a gente vai continuar aqui, desfrutando dessa mesa, desfrutando dessa conversa, desfrutando desse presente que o céu liberou para nós nesta manhã. Se aproveitem aí também. Beijo no seu coração. Tchau. Ai, amiga, ótimo. Ficou excelente. Vem cá, vamos tirar uma foto aqui.
Vamos ficar paradinhos? E daí a gente. Quer por aqui? Eu tento cortar lá. Ah, você vai fazer assim, Entendeu? depois você corta, tá bom? É, Aí, acho que acho que deu, né? Ai, amiga. Nossa, amiga, mas muito bom que você está falando. Nossa, Deus vai. Essa experiência da mesa que a gente tem ali, ela vai realmente, amiga, vai ela transbordar para outras pessoas, Ai, enfim, amiga, para outras obrigada. nações. Meu Deus, amiga, eu recebo, nós recebemos aquilo que o Senhor tem. É, nossa, privilégio meu, assim, eu viver isso é muito forte mesmo disso. Se expandindo, crescendo, né? É muito. Você foi fiel ali no pouco, agora Deus está expandindo a falar que você está crescendo. Tá fácil, não, assim, mas eu estou me arriscando com o Senhor, me arriscando. E o Senhor falou para começar com vocês, amiga, porque é aquilo que nós estamos E vivendo. eu me senti tão privilegiada, amiga, que também, assim, até é bom que fique registrado, assim, porque eu me sinto também numa fase tão infértil da minha vida, Deus recebeu para mim em primeiro lugar. Uhum. E eu sei que isso é um apontamento para aquilo que Deus Eu vai fazer. creio. Eu Eu sei que Ele creio. já falou para mim, que eu vou, vai acontecer, vai crescer, não é, não é a situação agora. É. Olha para Mas cima, escuta, olha para frente. você não é infértil. Sim, eu sei, eu sei. Você é frutífera e tem pessoas se alimentando daquilo que Deus está liberando para você e você sabe disso. Sim, eu sei. Eu sei que eu estou crescendo mais para baixo. Isso. Vai vir muita coisa, Isso. mas é a Mas raiz desde é- quando eu comecei, eu acho que há 4 anos atrás, eu falava assim, já fui muito tratada, amiga, eu fui muito tratada, eu fui muito tratada. Estou sendo muito tratada. Aí ele falou assim, se fosse por uma vida, você avançaria? Pois é. Ai, eu tô risada, porque é bem isso. Você Quando a gente avançaria? abre o nosso coração. Você avançaria? Se fosse por uma vida, todo Assim, dia, você avançaria? quero dizer que sim. Então pronto, é sobre isso.